A rejeição e a reconstrução silenciosa. Eles me rejeitaram. Eu me reconstruí em silêncio. Quando ninguém ficou, algo em mim permaneceu. No início, o que dói não é a ausência da pessoa, mas o silêncio que se segue. O eco das palavras não ditas. O vazio do que ficou suspenso entre um abraço que não veio e uma promessa que não se cumpriu. A rejeição tem um som que ninguém ouve de fora, mas que vibra por dentro como um ruído constante. Ela não leva apenas alguém embora, ela deixa um espaço. E nesse espaço, a dúvida cresce. Será que fui pouco? E se eu tivesse feito diferente? É assim que a dor começa a se confundir com a identidade. E quando ninguém fica, parece que até quem somos começa a ir embora. Sêneca, com a serenidade de quem já atravessou essas ausências, escreveu: a rejeição de fora é chance de reencontro por dentro. Talvez a alma já soubesse disso, mas o corpo queria alguém, queria permanência, queria consolo, e quando não teve, congelou. Marco Aurélio, em sua lucidez silenciosa, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Entenda isso e encontrará força. Mas entender leva tempo. No começo a mente busca controle, explicações, o impossível. Voltar no tempo e refazer tudo. Enquanto isso, a dor cresce em silêncio, sem alarde, até ocupar tudo. Os escombros e o florescer interno. A reconstrução não começa com força, mas com escombros. Começa no chão quando ainda não sabemos se vamos levantar. Começa com perguntas sem resposta, com noites insones, com dias em que o corpo está presente, mas a alma ainda tenta retornar. É um processo mudo, invisível, como uma árvore crescendo no subsolo antes de romper a terra. Nada parece mudar por fora, mas, por dentro, algo insiste em respirar. É como se a dor cavasse espaço para que algo mais firme pudesse nascer. Algo que não precise mais se sustentar em promessas alheias. A dor da rejeição não é apenas o fim de algo, é o começo de outra coisa. Uma coisa mais profunda, que não depende mais do retorno de ninguém. Uma coisa que se ergue devagar, mas com raízes que não quebram na primeira tempestade. A rejeição mostra o que nos falta, mas também revela o que já está pronto para nascer. E a cura começa quando paramos de pedir que voltem, quando paramos de correr atrás do que se foi, quando sentamos no escuro e pela primeira vez perguntamos: o que ficou? O que ficou é o que importa. O que ficou é o que vai nos reconstruir. E por mais que pareça pouco agora, esse pouco ainda respira, ainda pulsa, ainda tem nome, ainda é você. E isso é o começo. O eco da não escolha e a coragem de sentir. Há um momento em que o corpo sente antes da mente entender. Quando alguém não nos escolhe, não é só a ausência que nos fere, é o significado que damos a essa ausência. É como se o não do outro se tornasse um espelho deformado, nos fazendo acreditar que há algo de errado em nós. E esse espelho, silencioso e insistente, passa a nos acompanhar. Na forma como nos olhamos no espelho real, na forma como hesitamos em nos entregar de novo, na forma como, mesmo em presença de afeto, ainda esperamos ser deixados. A rejeição cria buracos onde antes havia certeza, e a mente, desesperada por lógica, começa a revisitar cada cena, cada gesto, cada palavra, como se refazendo os passos fosse possível mudar o fim. Mas a história não muda, e a repetição da dor só aumenta o silêncio. E o silêncio, quando não escutado com compaixão, vira abandono interno. Aos poucos, a autoestima se apaga, não de uma vez, mas em pequenas doses. Um dia, sem esperança, outro sem desejo, um sorriso forçado aqui, um olhar vazio ali. Até que ninguém perceba, mas algo em você virou cinza. Ser rejeitado não dói apenas pelo outro ter ido embora. Dói pelo que isso acorda em nós. Pela dúvida que se instala: será que alguém, algum dia, vai ver quem eu sou?
e ainda assim ficar? Essa pergunta ecoa, e o eco é o que machuca, pois se espalha nas relações futuras, nos silêncios não ditos, nas tentativas de se moldar para agradar. Mas há um ponto de inflexão, um momento silencioso e profundamente íntimo, em que algo em nós decide não mais fugir da dor. Decide não mais tentar apagar. Decide apenas sentir. Permitir-se doer sem se destruir é um gesto de coragem. É reconhecer que sentir não nos torna fracos, mas humanos. E é só quando a dor é acolhida que ela começa a se transformar. Não desaparece, mas muda de forma. Deixa de ser corrente e vira ponte, uma ponte para dentro, para o que ainda está aqui, para o que ficou mesmo depois da partida. Porque há algo que ficou, há algo que resistiu à rejeição. E esse algo, por menor que pareça, é a semente da reconstrução. Uma reconstrução que não começa com respostas, mas com a simples e profunda decisão de permanecer, mesmo ferido, mesmo só, mesmo em silêncio. Permanecer, o engano de mudar pelo outro. Depois que alguém parte, é comum o corpo seguir aqui, mas a alma correr atrás. E nessa corrida, muitas vezes silenciosa, nasce o esforço de mudança. Não uma mudança sincera que floresce de dentro, mas uma tentativa ansiosa de ser o que talvez fizesse o outro voltar. Vestimos sorrisos que não são nossos, repetimos comportamentos que não nos representam, moldamos a essência como se ela fosse defeituosa. E chamamos isso de evolução. Mas no fundo, é só medo disfarçado de esforço, carência travestida de virtude. A mente cria a ilusão de que, se nos tornarmos suficientemente bons, o outro vai reconsiderar, vai lembrar, vai voltar. E nesse processo, cada passo de melhoria se afasta do eixo, porque não é feito por amor próprio, mas por desespero, por um desejo inconsciente de ser aceito por alguém que já não está. Sêneca advertia com firmeza: o que se faz para agradar raramente é feito com virtude. E ele tinha razão, porque a virtude não implora, não suplica retorno. Ela caminha com inteireza, mesmo que isso signifique andar só. Quando a mudança é motivada pelo medo de não ser amado, ela deixa de ser cura e se torna máscara. Uma máscara pesada que exige esforço para manter, que consome energia emocional, que cria um abismo entre quem somos e quem estamos tentando parecer. E esse abismo, com o tempo, cobra um preço alto, o da autoalienação. Perdemos o contato com a nossa verdade, com nossos limites, com nossos desejos. Até que um dia, mesmo se o outro voltasse, talvez não reconhecesse mais quem somos, porque nem nós mesmos reconhecemos. Mudar por alguém é abandonar o próprio eixo, e todo abandono, mesmo que pareça estratégico, gera perda. A perda de si é silenciosa, mas devastadora, porque, ao final de tudo, o que permanece não é o que o outro viu em nós, mas o que conseguimos sustentar quando ninguém mais olhava. E é por isso que a reconstrução precisa ser íntima, honesta, feita não para impressionar, mas para pertencer novamente a si. Esse é o retorno que importa, o retorno para dentro, para a casa interna que nunca deveria ter sido deixada. Quando esse reencontro acontece, o que o outro pensa ou faz já não define mais o caminho, porque a busca deixa de ser por retorno e passa a ser por verdade. E a verdade nunca exige que você se mude para caber no coração de alguém. A verdade só exige uma coisa: que você não se perca de novo tentando ser quem não é. O silêncio que sufoca e salva. No começo, o silêncio é um grito que ecoa sem som, mas que o corpo escuta como se fosse sirene. É o barulho da ausência, o ruído da rejeição, o som de uma presença que não volta. E quanto mais o silêncio cresce, mais parece esmagar por dentro, como se o tempo parasse em cada segundo em que nenhuma mensagem chega, em que nenhum gesto é feito, em que
tudo que existe é o vazio deixado por quem foi embora. O silêncio, nesse primeiro momento, parece punição, parece castigo, mas ele não é, ele é passagem, porque aos poucos o silêncio vai se transformando, vai deixando de ser o lugar da falta e se tornando espaço de reencontro. No princípio, ele machuca porque nos obriga a escutar o que sempre abafamos, mas depois ele começa a limpar, a revelar, a mostrar o que está por trás do barulho da saudade, da raiva, da dúvida. Quando não há mais ninguém para ouvir, começamos a escutar a nós mesmos. E essa escuta é talvez o gesto mais radical de amor próprio que se pode viver. Não escutar para justificar, não escutar para consertar, apenas escutar para acolher. Marco Aurélio sabia disso. Meditava em silêncio todas as manhãs, não para fugir, mas para lembrar. Para se lembrar de quem era, além dos papéis, além dos elogios, além das perdas. Porque o silêncio é memória, mas também é presença. Ele não traz respostas fáceis, mas traz perguntas verdadeiras. E essas perguntas, quando não são evitadas, começam a mostrar caminhos. Não caminhos para voltar atrás, mas caminhos para seguir adiante, com mais verdade, com mais consciência, com mais coragem. Há uma prática quase secreta, mas profundamente transformadora. Escrever o que nunca teve coragem de dizer, nem a si mesmo. Escrever sem filtro, sem medo de parecer fraco, sem a intenção de mostrar a ninguém. Apenas para ver, apenas para tocar o que está escondido. Porque às vezes o que mais nos prende não é a dor, mas a negação dela. E escrever, nesse sentido, é permitir que a alma fale. Fale com o papel, fale com a própria história, fale consigo mesma, com a gentileza que ninguém ofereceu. O silêncio, então, deixa de sufocar e passa a salvar. Não de forma mágica, mas de forma gradual. Passa a ser abrigo em vez de ameaça, passa a ser chão em vez de abismo. E nesse chão novo, feito de escuta e presença, a alma encontra algo que tinha se perdido. A capacidade de confiar em si, de sustentar o próprio silêncio sem quebrar, de ser inteiro, mesmo sem resposta. Porque às vezes, o que cura não é ser ouvido pelo outro. É finalmente escutar-se com profundidade e permanecer. Mesmo no escuro, mesmo em silêncio, permaneça. O que a rejeição ensina sobre valor e limites. Às vezes, não é o outro que nos rejeita, somos nós que, por medo de perder, deixamos de nos escolher. E quando isso se repete, quando o amor próprio é constantemente adiado para caber em espaços que não nos sustentam, a rejeição vira reflexo. Não é mais apenas o fim de uma relação, é o sintoma de algo mais profundo. A falta de limites claros, a dificuldade de dizer não, o hábito de permitir, de aceitar demais, de engolir demais, de calar demais. Tudo para não ser deixado, tudo para não ser excluído. Mas nessa tentativa de permanecer, acabamos nos perdendo. A dor da rejeição traz à tona o que antes era invisível. Mostra os gestos que doeram, mas foram silenciados. Mostra as concessões que fizemos, sem perceber. Mostra a tolerância que ultrapassou o que era saudável. E mostra, sobretudo, o quanto achávamos que merecíamos pouco. Porque ninguém nos tira algo que protegemos com clareza. Só invadem aquilo que deixamos aberto. Só tiram o que não firmamos como sagrado. A rejeição, então, pode ser libertação, mas só depois que a raiva dá lugar à lucidez. Só depois que paramos de nos culpar e começamos a nos escutar. Sêneca dizia com precisão: a virtude não grita. Ela apenas vai embora quando não é respeitada. E essa partida silenciosa é muitas vezes confundida com fraqueza. Mas não é. É maturidade, é dignidade, é o gesto mais íntegro de alguém que aprendeu que seu valor não pode depender do olhar do outro. Que o limite não é uma barreira contra o amor, mas um caminho para que ele floresça com verdade, sem barganha,
sem humilhação, sem medo. E esse aprendizado, por mais doloroso que seja, é o que transforma a rejeição em força. Há uma prática interna que pode se tornar um marco, lembrar-se de tudo o que você tolerou com medo de ser abandonado. Não para se culpar, mas para compreender, para enxergar o padrão, para ver com clareza onde você começou a se afastar de si. Porque só podemos nos reconstruir com verdade quando reconhecemos onde nos quebramos. E quase sempre nos quebramos primeiro por dentro, no lugar onde deixamos de dizer basta, onde deixamos de dizer aqui não, onde deixamos de dizer eu também importo. A rejeição ensina. Ensina sobre o outro, sim, mas muito mais sobre nós, sobre o que precisamos proteger, sobre o que não podemos mais permitir, sobre o que queremos construir daqui para frente. E esse aprendizado não precisa de aplausos, não precisa de testemunhas. Basta que seja vivido com honestidade, com firmeza, com aquele tipo de amor que, mesmo ferido, decide se levantar. Não para provar nada, mas para existir com mais presença, com mais clareza e com a coragem silenciosa de nunca mais se deixar para depois. A metáfora do chão partido e a flor que nasce. As cenas que parecem finais, quando tudo desmorona, quando alguém vai embora, quando o que antes era certeza se transforma em silêncio. Nesse instante, tudo se parte. E o chão, que parecia firme, racha. Racha não só por fora, mas por dentro também. A alma se dobra, o corpo se curva, a esperança se retrai, e a dor ocupa o espaço que antes era morada de sonhos. Mas mesmo nesse cenário de quebra, algo insiste, algo silencioso, algo invisível, algo que não faz barulho, mas resiste. Porque a vida até nas rachaduras, a vida até no que se rompe. Como o solo que depois de uma longa seca finalmente cede à chuva, a alma precisa de espaço para respirar. E às vezes é na quebra que esse espaço nasce. É ali, na fresta, que o ar entra, que a luz penetra, que a flor brota. Não apesar da dor, mas por causa dela. A flor não surge onde tudo está intacto. Ela nasce onde a terra foi ferida, onde a estrutura cedeu, onde a superfície rompeu. E o mesmo acontece com a alma. Ela precisa de rachaduras para florescer, precisa de perdas para se reencontrar, precisa de rejeição para lembrar do que realmente importa. A dor nos tira do eixo, mas também nos reposiciona. Ela desconstrói, mas também reconstrói. Só que a reconstrução não é como antes. Não é cópia do que foi, é outra coisa, mais profunda, mais consciente, mais sincera. E mesmo que ainda frágil, essa nova versão já carrega algo que a anterior não tinha: raiz. Raiz no próprio valor, raiz na própria verdade, raiz naquilo que mesmo partido permaneceu. Porque nem toda perda é ruína. Algumas perdas são só início disfarçado de fim. A rejeição nesse sentido é como o rompimento da terra. Dói. Sim, mas prepara o terreno, prepara o espaço, prepara o coração. E então, um dia, sem aviso, algo floresce. Uma nova forma de amar, uma nova maneira de estar consigo, uma nova respiração, um novo olhar. E, sobretudo, uma nova certeza, a de que, mesmo partido, você ainda é solo fértil, ainda é abrigo, ainda é possível, ainda é. E se tudo isso não foi um encerramento, mas um recomeço? E se a dor que te fez cair foi exatamente o que te permitiu criar raízes mais profundas? E se a flor que agora nasce só existe porque um dia você se permitiu partir? O chão se quebrou, mas a alma resistiu. E isso já é milagre, já é renascimento, já é flor. Eu fiquei comigo. O começo do amor próprio. No fim de tudo, o que restou não foi o vazio da ausência, foi a presença que resistiu. Foi a permanência silenciosa de quem decidiu, mesmo entre cacos, continuar inteiro. Porque houve um momento em que tudo poderia ter desmoronado, e por dentro até desmoronou. Mas algo ficou,
Algo se manteve, algo que não dependia de afeto alheio, de reconhecimento, de validação, algo essencial, algo que só quem atravessa a rejeição com os olhos abertos é capaz de encontrar, a si mesmo. Sêneca dizia: ninguém é mais rejeitado do que aquele que nunca se aceitou. E talvez seja isso que mais doeu, ter esperado que o outro nos acolhesse quando ainda não sabíamos nos acolher. Ter depositado no amor do outro a esperança de finalmente nos sentirmos suficientes. Mas quando essa espera se desfaz, o que sobra pode parecer devastação. E é, mas também é libertação. Porque a dor da rejeição, quando atravessada com consciência, deixa rastros de clareza, mostra com exatidão onde fomos ausentes de nós mesmos. Marco Aurélio nos ensinava que o sofrimento nos forma, mas só se o usamos como espelho, e esse espelho, por vezes duro, nos revela a face que evitamos, a parte de nós que se anulou, que se dobrou, que esperou demais, mas também nos revela a parte que ficou, que respirou fundo, que, mesmo em silêncio, começou a se reconstruir. Não para provar nada, mas para ser, apenas ser, com mais firmeza, com mais presença, com mais verdade. A reconstrução estoica não precisa de aplausos, não exige respostas, não busca espetáculo. Ela acontece no cotidiano, no gesto simples de seguir, no olhar que se recusa a se perder de novo, na escolha de não se moldar para caber. Ela é silenciosa, mas potente, porque é feita com sobras, com retalhos, com memórias quebradas que, ao se unirem, formam algo novo, algo que não depende mais de quem ficou ou foi, algo que pertence, enfim, apenas a você. E no fim, quando olhamos para tudo o que passou, percebemos: eles foram. Sim, mas eu fiquei. Eu fiquei comigo, com as mãos ainda trêmulas, mas firmes, com o coração ainda sensível, mas inteiro, com os olhos ainda marejados, mas mais lúcidos. E isso foi o começo de um amor que não parte, que não precisa ser pedido, que não implora retorno, um amor que se basta, um amor que é abrigo, um amor que, enfim, floresceu onde antes só havia silêncio. E foi nesse silêncio que eu me encontrei, e foi aí que eu renasci.